agora vamos falar do sistema de integração lavoura-pecuária, que pode reduzir o uso de fertilizantes e diminuir impactos no clima. Para falar sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio a Arminda de Carvalho, pesquisadora da Embrapa Cerrados. Muito bom dia, Arminda. Seja bem-vinda. Bom dia, obrigada pela oportunidade de estar aqui falando, né, sobre o nosso trabalho na Embrapa. Legal. No caso, Embrapa Cerrados. Legal. Agora, primeiro de tudo, eu queria saber como funciona na prática essa integração lavoura-pecuária e depois que a senhora pudesse falar um pouquinho sobre esse estudo que mostrou essas vantagens com relação aos fertilizantes, com relação ao clima, quando foi feito esse estudo e como foi feito. Olha, a integração lavoura-pecuária já é uma prática muito conhecida dos produtores, né, que eles têm utilizado bastante essa integração, né, como o próprio nome diz, é um sistema integrado entre a atividade agrícola, né, que é a lavoura, e a atividade pecuária, que é o gado. Isso faz com que seja minimizado até impactos econômicos, mas, né, tem mostrado muitas vantagens em relação aos impactos ambientais e principalmente na melhoria da qualidade do solo e do sistema como um todo. Então, na mesma propriedade tem a criação de gado. Na mesma área, você vai ter criação de gado e lavoura. Então, você entra com a lavoura que, como aqui no Cerrado, né, a nossa lavoura principal da safra, que nós chamamos, né, que é da época chuvosa, é a soja, normalmente é a soja, mas poderia ser feito com outra cultura, como milho, né? É isso que eu ia perguntar para a senhora, qualquer cultura pode ser plantada, então. E depois entra o milho ou o sorgo na safrinha e junto é plantado, né, a pastagem, né? Normalmente a pastagem que nós utilizamos no Cerrado é braquiária, nós temos vários tipos, né, variedades, braquiária umidícola, braquiária rusiziensis, decumbens, e aí é a pastagem. Porque depois que é colhida a lavoura, quer dizer, a cultura, né, seja a cultura da soja, a primeira cultura da soja da safra, depois a safrinha, que em geral é milho, né, e depende muito da condição do mercado, pode também ser sorgo, aí essa pastagem, ela vai vir, né, e aí depois vem o gado, né, para ter a sua alimentação, mas principalmente, né, na época da seca, que garante essa manutenção dessa atividade com mais rentabilidade, né? Porque aí você tem os animais que não perdem tanto peso, eles vão ter, né, a sua garantida, a sua alimentação no período da seca, que é muito, né, nós sabemos que é muito rigorosa aqui no Cerrado, um período longo, e que tem sido cada vez mais com a questão das mudanças climáticas mais agravado nesse período da seca. Então, a questão da alimentação animal, ela é favorecida por esse sistema integrado entre lavoura e pecuária. E o estudo dessa integração começou quando? Olha, esse é um experimento que nós chamamos de experimento de longa duração ou de longo prazo. Começou em 1991. Para você ter ideia, né, eu tenho 33, vou fazer 34 anos de Embrapa, eu tinha 1 ano de Embrapa, então eu era um bebê na Embrapa, né? Então, em 1991 foi implantado esse experimento que nós conduzimos com várias avaliações, né, até hoje, incluindo essa avaliação, né, das emissões de gases de efeito estufa, da fertilidade do solo, do sequestro de carbono, né? A questão da avaliação dos gases de efeito estufa, no caso desse trabalho foi do óxido nitroso, que é um dos principais gases de efeito estufa impactado, né, pelo homem, que a gente fala de efeito antrópico, e é pela atividade agrícola. Então, por isso o estudo focado nesse gás, mas também tem a questão do carbono, da matéria orgânica, da fertilidade em si. Até porque esse sistema, ele envolve o estudo de níveis de fertilidade, ou seja, de adubação, aplicação da dose recomendada e da metade da dose recomendada, que é o estudo em questão que nós estamos tratando aqui, né? Então, justamente por isso que ele diminui o uso dos fertilizantes, porque ele melhora a qualidade do solo, é isso? Ele melhora, sim, principalmente em questão da ciclagem dos nutrientes, da matéria orgânica, aumenta, né, teores de matéria orgânica,
aumenta o carbono do solo. Na medida que você tem associação de culturas e com atividade também de pecuária, você tem o que nós chamamos de diversificação do sistema, e na questão agrícola, a diversidade de cultivos, de culturas, isso traz muitos benefícios para o solo, não só benefícios para a fertilidade, mas também benefícios para a questão biológica, né? Então nós chamamos de, para os atributos bioquímicos do solo, que são os atributos químicos, né, que estão relacionados à fertilidade do solo, e biológico, que está relacionado à ação dos micro-organismos, né, a qualidade, a saúde do solo, hoje tão, né, considerada como fundamental para uma boa produção agrícola, produtividade com sustentabilidade, que nós, né, chamamos. Então é bom para o meio ambiente, porque diminui essa emissão de gases, né, que provocam o efeito estufa, e é bom também para o produtor com relação à economia. Porque quando ele associa duas atividades ou mais, porque vai com mais culturas e atividade pecuária, isso traz um equilíbrio maior, né? Que às vezes nós estamos agora com uma situação até que nenhuma das duas atividades está com uma rentabilidade, né, tão boa. Então, esse cenário, mas de qualquer forma... Mas isso por conta do quê? Do clima? É por várias questões, né? Isso já entra na questão mais da economia, que não é a minha área, mas eu sei que envolve questões internacionais, são várias questões. Mas, de qualquer forma, você ter duas atividades te permite um equilíbrio até na parte econômica, né? Sim, exatamente. E agora, existem muitas propriedades, não só aqui no Distrito Federal, como em torno, mas no Brasil, que já adotam essa integração? E tem aumentado cada vez mais? Existe um incentivo para isso? Existe um incentivo exatamente voltado para essa questão das mudanças climáticas. Como o Brasil tem que atender aos compromissos internacionais, né, dessas reuniões internacionais que vocês apresentam tanto, as COPs, né, as famosas COPs. Então, assim, o Brasil tem os compromissos. Para responder a esses compromissos, ele precisa de reduzir as emissões de gás de efeito estufa. E uma das ações para a redução das emissões, que é uma política pública brasileira, é exatamente através da integração lavoura-pecuária e integração lavoura-pecuária-floresta, que ainda inclui a questão das árvores, né? Da floresta, que é das árvores nesse sistema. Ou seja, além das atividades pecuária, agrícola e florestal. Então, essa é uma das ações de mitigação, inclusive dentro de um plano chamado Plano ABC, Agricultura de Baixo Carbono, né? ABC+, que é uma política do governo federal buscando, né, reduzir o desmatamento, através do quê? Através da recuperação das pastagens degradadas, que é uma área enorme, né? Nós temos uma área muito grande de pastagens degradadas. À medida que essas pastagens são recuperadas e incluídas no processo produtivo, nós não precisamos desmatar. Já é uma forma de reduzir as emissões de gás de efeito estufa, já que o desmatamento é uma das principais causas de emissão de gás de efeito estufa para a atmosfera, principalmente no Brasil. Isso torna, então, a nossa agricultura sustentável. De baixo carbono, né? Por isso chamar plano ABC+. Agricultura e pecuária sustentável. Né? E de baixo carbono, que você vai jogar menos carbono, CO2 para a atmosfera. Agora, para o produtor adotar esse sistema na sua área, ali na sua propriedade, é preciso um investimento muito alto inicialmente? Na verdade, em geral, esses produtores, eles já estão nas atividades, né? E eles já estão fazendo seus investimentos. O que acontece, que eu considero que vai ser o desafio, é porque se é um agricultor de pecuária, ele vai ter que se especializar e vai ter que se mecanizar para a lavoura. Então, não é que ele vai ter que fazer uma nova infraestrutura dele para a lavoura, né? Ou seja, ele tem que ter um novo direcionamento, né, no sistema de produção dele. E se é o contrário da lavoura, aí esse agricultor ele vai ter que ter um novo direcionamento também para a pecuária. Então, são formas o quê? De diversificação mesmo da atividade, onde vai ter gastos
conhecimentos adicionais, sim, mas principalmente uma especialização numa atividade que ele não fazia antes, né? E a empresa oferece esse direcionamento para os produtores? A Embrapa? Isso. Olha, a gente não... Porque a Embrapa é uma empresa de pesquisa, então o que nós fazemos é testar essas práticas, né? Você vê desde 1991, quando praticamente não se utilizava essa prática na agricultura, na prática, né? E essa orientação é buscada onde? Na Emater, nos órgãos, né? O órgão público de assistência técnica que nós temos no Brasil, de extensão rural, é a Emater. A Emater, então auxilia e orienta então, os produtores para poder fazer essa integração. Mas a Embrapa, se ela é procurada no sentido de orientação, nós temos também o setor de transferência de tecnologia, que também dá essa orientação. Pode orientar, mas quem é preparado realmente é a extensão rural, é a Emater. Legal. E esse estudo, então, continua? Nós continuamos, inclusive, estamos fazendo nossas avaliações, buscando novos resultados, né? E uma nova fase, né? Com vários estudantes, porque nós trabalhamos em parcerias, né? Isso não é um trabalho apenas da Embrapa, é um trabalho feito em parceria. E no nosso caso é feito principalmente em parceria com a UNB, né? A Universidade de Brasília, onde nós temos vários estudantes desenvolvendo suas teses. Esse trabalho em questão, inclusive, foi uma tese de doutorado de uma aluna da UNB. E temos outras teses sendo desenvolvidas, buscando, né, o que nós chamamos de sistemas mitigadores de gases de efeito estufa e de sustentabilidade agrícola e melhoria da qualidade, da saúde do solo, ou seja, uma agricultura produtiva e sustentável, que é, né, o nosso papel. Sim, então essa é a tendência para todos os produtores. O Brasil é um destaque, né, no agro, né, nós sabemos disso, e o que nós precisamos hoje é que esse agro se mostre na sua realidade, né, que é um agro sustentável, que inclusive, ao invés de jogar carbono para a atmosfera, ele pode fazer o contrário, colocar esse carbono no solo, através, né, dessas práticas que nós já temos estudos mostrando que acumulam carbono, ou seja, a gente não é adequado, mas nós usávamos esse termo, sequestrar carbono. Sim. Significa acumular carbono, manter o carbono estável no solo e não na atmosfera, que é o prejuízo para essa questão, né, climática. É verdade. Muito obrigada pela participação, pelas informações. Eu que agradeço, estamos à disposição na Embrapa Cerrados, né, eu e toda a nossa equipe que trabalha relacionada a esse tema. Muito obrigada.